Boa noite a todos. Vamos começar mais uma aula, mais um estudo. Não é bem uma palestra, é um estudo sobre o Evangelho. E estou tendo o hábito de sempre abrir uma página do Evangelho, buscando a inspiração dos amigos espirituais, para que eles me indiquem um tema para falar. E dessa vez, o tema escolhido foi Perda de Pessoas Amadas, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, item 21, Perda de Pessoas Amadas, mortes prematuras, o Evangelho segundo o Espiritismo. Esse tema, a gente vai ver, já tem uma razão de ser, tendo em vista, mais uma vez, o momento vivenciado. Isso também vai ter em todas as nossas, em nosso decorrer de nossa vida, parece que o tema escolhido é sugestivo para a época que nós vivemos agora. Talvez em outra época fosse também, mas nessa em específico, para quem acompanhou o último evangelho que tive a oportunidade de transmitir, a gente falou sobre mundos regeneradores, o trabalho, como devemos proceder. E dessa vez caiu em perdas de pessoas amadas, mortes prematuras. Então tem tudo a ver com o momento vivenciado. E agradecer, sempre a oportunidade dos amigos espirituais estarem conosco. Eles nos intuem sempre. E por isso, a razão do tema de hoje. Então, a princípio, vamos fazer uma prece inicial, agradecendo, Senhor, a presença dos amigos espirituais e que os mentores espirituais de cada pessoa que agora escuta, assiste esse estudo, possa estar presente com a pessoa, com os familiares, envolvendo todos eles no carinho, no amor do Cristo, e que o estudo seja proveitoso, que possamos diminuir a nossa ansiedade, buscando a luz, buscando a paz, que o Senhor Jesus, que sempre nos acolhe, que sempre nos abraça, esteja presente aqui nesse momento, em cada lar representado por quem assiste, e que tudo que for dito seja agraciado, permitido com a graça de Jesus, e o que sair da minha boca entre de forma favorável, de forma amigável, nos ouvidos de cada pessoa que está escutando. Que entre muito melhor do que está saindo. E que a energia do Pai se manifeste através de todos nós, hoje e sempre. Que assim seja. Então, primeiramente, eu vou ler, o item. É um pouco grande o item, mas não teria como falar sobre o item sem lê-lo. Então, esse item é o item 21 do capítulo 5, conforme foi falado, que é sobre perdas de pessoas amadas, mortes prematuras. Quando a morte ceifa nas vossas famílias, arrebatando sem restrições os mais moços antes dos velhos, costumais dizer: Deus não é justo, pois sacrifica um que está forte e tem grande futuro e conserva os que já viveram longos anos, cheios de decepções, pois leva os que são úteis e deixa os que para nada mais servem, pois despedaça o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que era toda a sua alegria. Humanos, é nesse ponto que precisais elevar-vos acima do terra a terra da vida, para compreenderdes que o bem, muitas vezes,
está onde julgais ver o mal, a sábia previdência, onde pensais divisar a cega fatalidade do destino. Por que haveis de avaliar a justiça divina pela vossa? Podeis supor que o Senhor dos mundos se aplique por mero capricho a vos infligir penas cruéis? Nada se faz sem um fim inteligente, e seja o que for que aconteça, tudo tem a sua razão de ser. Se percrustasseis melhor todas as dores que vos advêm, nelas encontraríeis sempre a razão divina, razão regeneradora, e os vossos miseráveis interesses se tornariam de tão secundária consideração que os atiraríeis para o último plano. Crede-me, a morte é preferível numa encarnação de 20 anos a esses vergonhosos desregramentos que pungem famílias respeitáveis, dilaceram corações de mães e fazem que antes do tempo embranqueçam os cabelos dos pais. Frequentemente, a morte prematura é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai e que assim se preserva das misérias da vida, ou das seduções que talvez lhe acarretassem a perda. Não é vítima da fatalidade aquele que morre na flor dos anos, é que Deus julga não convir que ele permaneça por mais tempo na terra. É uma horrenda desgraça, dizeis, ver cortado o fio de uma vida tão prenhe de esperanças. De que esperanças falais? Das da terra, onde o liberto houvera podido brilhar, abrir caminho e enriquecer? Sempre essa visão estreita, incapaz de elevar-se acima da matéria. Sabeis qual teria sido a sorte dessa vida, ao vosso parecer tão cheia de esperanças? Quem vos diz que ela não seria saturada de amarguras? Desdenhais então das esperanças da vida futura, ao ponto de que lhe preferirdes as da vida efêmera que arrastais na terra? Supondes, então, que mais vale uma posição elevada entre os homens do que entre os espíritos bem-aventurados? Em vez de vos queixardes, regozijai-vos quando praz a Deus retirar deste vale de misérias um dos seus filhos. Não será egoístico desejardes que ele aí continuasse para sofrer convosco? Essa dor se concebe naquele que carece de fé e que vê na morte uma separação eterna. Vós, espíritas, porém, sabeis que a alma vive melhor quando desembaraçada do seu invólucro corpóreo. Mães, sabei que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, estão muito perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem, seus pensamentos vos protegem, a lembrança que deles guardais vos transporta de alegria, mas também as vossas dores desarrazoadas os afligem, porque denotam falta de fé e exprimem uma revolta contra a vontade de Deus. Vós, que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações do vosso coração a chamar esses entes bem-amados, e se pedirdes a Deus que os abençoe, em vós sentirei fortes consolações, dessas que secam as lágrimas. Sentireis aspirações grandiosas que vos mostrarão o porvir que o soberano Senhor prometeu. Quem falou isso para nós foi Sanson, ex-ministro da Sociedade, ex-membro da Sociedade Espírita de Paris, em 1863. Então agora, vou tecer um pouco de comentários sobre esse texto, muito bem falado, né? Bem claro, e vou tentar falar um pouquinho, humildemente, espero falar algo interessante a todos. Eu escrevi algo sobre isso porque a gente normalmente espera que um filho enterre seus pais. E quando acontece o inverso, a gente se revolta, né? É claro que também se colocar no lugar de uma mãe que perde um seu filho, a gente, como tem filho pequeno, sabe muito bem como que é isso. Mas é que estamos presos aqui ao pensamento mundano, ao terra-terra, como disse o irmão Sanson.
O que a gente entende, na verdade, é que Deus tem seus próprios planos, baseados em todo um contexto, porque Ele espera a nossa melhoria. E não sabemos se aquele irmão que chegou entre nós tem uma missão breve ou grande, pequena, né? Breve em sentido de tempo, ou espaçosa, alargada. Isso não sabemos. E como somos bem materialistas, não esquecemos que somos um ser imortal, na verdade. E existem leis que regem todo o processo encarnatório, tudo o que acontece é regido por leis. Leis de amor, leis de ação e reação, causa e efeito, as leis da natureza, objeto carbonizado, ele não volta à vida em termos de volta à sua essência, né? Seria tidos milagres, coisas assim. Para isso tem-se todas as leis que são imortais e perenes, que regem a nós, ao universo e tudo que nos rodeia. Então, a gente acha que tem as rédeas do destino nosso, dos outros, mas, como na maioria das vezes, somos como um barquinho que está lá à deriva, no meio do mar, um alto mar, que perdeu a força do motor e tem apenas uma vela, dependendo somente, tão e somente, da existência dos ventos. Caso não existam, está parado lá no meio do oceano. Então a gente tem que se entregar um pouco mais, se entregar a Deus, se entregar ao plano espiritual e não ter tantas atitudes egoísticas, atitudes materialistas. A gente tem que pensar mais no porvir, na vida espiritual e deixar um pouco de lado esse materialismo que a gente vive tão intensamente. E não existe o Deus cruel, não existe isso. Deus simplesmente cria as leis e as próprias leis é que são responsáveis por essa ação, reação, e tudo que nos acontece tem um motivo. Aqui eu escrevi uma parte, e até a esposa falou sobre isso aqui, que somos amparados e guiados pelos amigos e inimigos espirituais. Eles nos regem, conforme o Livro dos Espíritos nos fala. Tem lá as questões que eu vou falar sobre elas depois. No sentido, o amparo, ele pode ser benéfico ou maléfico. O guia pode guiar para a luz ou para a treva. Então, o que eu quis dizer com isso é que depende da gente qual lado que a gente vai deixar se guiar. É claro que tem momentos que a gente deixa se guiar pela treva e também em outros momentos pela luz. Como somos imperfeitos, sempre temos essa tendência. Mas cabe a nós tentar fazer que esse amparo, esse guia, seja apenas positivo, seja apenas dos amigos espirituais e não dos inimigos. Aí, quem é mais velho lembra de uma novela, né, que tinha lá o Alexandre, que era um espírito que estava desencarnado, que ficava lá atrapalhando a vida do Antônio Fagundes, lá, eu não lembro o nome, que era o personagem que ele fazia, e ele ficava atrapalhando a todos. Então, ele estava guiando o caminho daqueles que deixavam que eles fosse guiado por ele. Então, é isso que eu quis dizer aqui.
A gente tem que tomar cuidado com os guias que a gente toma para si. E falando sobre o tempo que vivemos aqui, porque é perda de pessoas amadas, né? Mortes prematuras, esse é o tema. Então, isso que eu vou falar mais sobre. O nosso tempo encarnado pode ser abreviado ou esticado, no sentido de prorrogação, né? Ou esticado. Depende das nossas atitudes presentes e pretéritas, e também dos pedidos caridosos de nossos amigos, encarnados e desencarnados. Então, eles pedem, a gente vai ver um pouquinho mais, para que continuemos mais tempo na romagem terrena, ou que seja abreviado por alguns motivos. Tem uma inferência. Quanto mais tempo a gente vive encarnado, maiores são as chances de evolução. Isso é uma via de regra, porque a evolução acontece em quase a sua totalidade estando encarnado. Então, tendência, né? É uma lógica isso. A tendência, quanto mais tempo vivermos na Terra, encarnados, ou em qualquer lugar, né? Vivermos encarnados, teremos maiores chances de evoluir. Então, como tinha falado sobre as questões, às vezes torna um pouco repetitivo, mas isso faz parte. Por quê? Os espíritos influem em nossos pensamentos, em nossos atos? É uma questão 459 do Livro dos Espíritos. E a resposta dos espíritos: muito mais do que imaginais, influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. E achei também, na questão 525, exercem os espíritos alguma influência nos acontecimentos da vida? Certamente, pois que vos aconselho. E tem a aqui dessa questão 525, exercem essa influência por outra forma que não apenas pelos pensamentos que sugerem, isto é, têm ação direta sobre o cumprimento das coisas? Resposta dos espíritos: sim, mas nunca atuam fora das leis da natureza. Então é isso um pouco do que tinha dito antes. Os espíritos atuam dentro das leis da natureza, no que é possível. Trabalham de acordo com o que é possível, né? E também o Kardec ressalva sobre essa questão 525 que assim é que, provocando, por exemplo, o encontro de duas pessoas que suporão encontrar-se por acaso, inspirando alguém a ideia de passarem por determinado lugar, chamando-lhe a atenção para certo ponto, se disso resulta o que tenho em vista, eles obram de tal maneira que o homem, crente que obedece a um impulso próprio, conserva sempre o seu livre-arbítrio. Então, os espíritos, eles influem não só através do pensamento, eles formam ligações, eles nos guiam, nos dirigem. Por isso que é dito. Encontrei tal pessoa por acaso. Conheci a minha atual esposa por acaso. Não. Nós já tínhamos um compromisso e fomos guiados, dirigidos pelos amigos espirituais para que aquilo realmente se efetivasse. Poderíamos não escutar os amigos por algum motivo. E aí, todo aquilo que foi planejado poderia não se concretizar, demorando-se mais ainda. Porque a gente pode ter ouvidos de mercador e não ouvir nada do que é inspirado. Então aí tem uma figura do anjinho e um demoninho. Podemos escutar esse ou aquele, porque somos livres. Temos o livre-arbítrio para isso. Depende de cada um. Então, os pedidos que existem de modificação do prazo de encarnatório. Aí tem dois tipos principais.
abreviação e a prorrogação. A nossa vida pode ser abreviada e pode ser prorrogada. E estamos falando de pedidos, ou seja, os espíritos ou os irmãos encarnados, por algum motivo, pedem que seja abreviado o nosso tempo ou prorrogado. Então vamos ver um pouco mais sobre a abreviação. Quando entramos num caminho perigoso, tortuoso, que vamos nos complicar totalmente e provavelmente vamos perder nosso tempo e depois vai ser difícil de recuperar, podem haver os pedidos de abreviação. Isso acontece, por exemplo, um jovem que começou a enveredar pela bebida, pela droga, e ele se tornou mal, ele foi para um caminho totalmente diferente de que ele se tinha predisposto e que em si ele tinha condições muito melhores do que fazer aquilo que está fazendo. Pode ser pedido por ele uma abreviação da sua existência, para que ele retorne ao plano espiritual, lá pense melhor nos atos que estava fazendo, que poderia fazer, e não se complique. E numa próxima existência já venha com mais firmeza de propósito, de pensamento. Nesse ponto, a gente, quando é jovem, tem essa é natural ser mais impulsivo, rebelde, agir sem pensar. Também depende muito da forma de criação, mas depende também do próprio espírito. A gente não pode culpar aos outros, que independente da onde e como fomos criados, somos indivíduos. Então, somos responsáveis pelos nossos atos. E no texto do irmão Sanson, ele fala: crede-me, a morte é preferível, numa encarnação de 20 anos, a esses vergonhosos desregramentos que fazem os pais sofrer, a família, que é exatamente isso que estava falando, né? Essa tendência para droga, para violência, para álcool, para roubo. A gente vê cada vez mais os jovens, às vezes com condições financeiras, roubando. E isso complica uma existência inteira e às vezes pode se perder. Porque existe, quando encarnados, a gente, por cada época, a gente fala de ciclo de 7 anos, a cada 7 anos vai se mudando. Então, essa pessoa ainda não teve as condições de estar num corpo mais sereno, ter essa oportunidade de não tantos pensamentos na mente, e ela pode se complicar lá para trás e havia um pedido de abreviação para que ele não irrompa em mais problemáticas ainda. E também a existência pode ser prorrogada por algum motivo. Aí eu tirei um texto lá, uma parte do texto do Obreiros da Vida Eterna, do André Luiz, pelo médium Francisco Cândido Xavier, página 110. Reconforta-nos a proteção de que nossa irmã, ele estava falando da Albina, é objeto. No entanto, creio que há forte pedido de prorrogação em favor dela. Todos somos de parecer que deva ser chamada a nossa esfera com urgência, para receber o prêmio a que fez jus. Todavia, há razões poderosas para que seja amparada convenientemente, a fim de que permaneça com a família consanguínea na crosta por mais alguns meses. Então, a Albina já tinha feito por merecer o desencarne, tendo em vista que aqui estamos presos. Então, quando cumprimos realmente o nosso tempo, devemos retornar ao plano espiritual, e a irmã Albina era muito meritória, tinha muito mérito, ela já
já tinha o seu lugar, né, nas escalas espirituais mais elevadas, e foi pedido pela família dela para ela que prorrogasse o seu tempo. Então, olha que interessante. A nossa existência pode ser abreviada e prorrogada, principalmente pelas solicitações dos amigos espirituais, encarnados e desencarnados. Então, nossos familiares podem pedir essa prorrogação. E os amigos espirituais, que são responsáveis por auxiliar a nossa encarnação, recebem esse pedido, analisam e vê se existem benefícios para isso. Geralmente, esses benefícios vão ser em funções, de outras pessoas, né? Isso também se aplica aos compromissos adquiridos no cumprimento da lei de retorno, ou seja, não só essa prorrogação pode acontecer, esses pedidos acontecem de prorrogação, mas também pode acontecer num compromisso que a gente fez. Por exemplo, numa existência anterior, matamos alguém com um punhal e nessa existência já temos em nosso destino, entre aspas aqui, né, o compromisso em sermos esfaqueados. Todavia, havendo um pedido de amigos espirituais, bem como a modificação do próprio indivíduo, pode ser permitido que essa pena seja abreviada para uma dor lancinante de um ataque cardíaco fulminante, causando a morte ou não, dependendo também dos benefícios que podem ser gerados ao outrem. Então, aqui é uma questão. Uma pessoa, um exemplo, ela foi atropelada e perdeu um braço. Como tenho amigos que aconteceu isso. Pode ser que ele estava destinado a desencarnar naquele momento. A gente não sabe, claro, só estou falando hipoteticamente. E ele perdeu um braço. Alguns falam, nossa, ele perdeu um braço, coitado. Mas não sabe o que ele estava resgatando com aquela perda. E poderia ser também o término de sua existência. E por algum motivo pode ter sido solicitado por amigos espirituais que ele continuasse aqui, podendo ter maiores chances de evoluir e, principalmente, quando esses alvo desse benefício ajudam a sociedade, aos outros. Então, geralmente, quem tem esses benefícios é quem vai ajudar outras pessoas e não somente o mérito para si. Então, nessa parte aqui, a gente pode ver que na maioria dos casos vai existir um benefício com a prorrogação da existência corpórea. O que nos atrapalha mais, né, na existência? Tem várias coisas, né? Mas a nossa falta de confiança, como diz o nosso amigo Haroldo Dutra Dias. Confiança, fé, né? Traduz fé como confiança em Deus é que nos faz temer a morte, tanto para nós quanto para os outros. Ou seja, se a gente tivesse essa confiança total em Deus, a gente simplesmente, estou pronto, podeis me levar, Senhor. Baixa a cabeça, estou pronto. Não teríamos ansiedade, não sofreríamos por antecipação, aguardando essa oportunidade. O que vai acontecer comigo? Teríamos total certeza em Deus. Não temeríamos a morte de forma alguma. E é também evidente que devemos nos autopreservar e preservar quem está junto conosco, porque isso faz parte do instinto de conservação natural de cada ser humano.
mas não o apego materialista total, e sim a conservação natural e instintiva que deve existir, porque senão o suicídio seria contínuo, né, constante. E a gente esquece muitas vezes que a nossa existência terrena é apenas um sopro na eternidade. A nossa vida não cessa. A vida não cessa nunca. Ela é perene, contínua, infinita. A única coisa que acontece conosco, perder tempo em algumas situações, quando nos comprometemos, não nos melhoramos. E quem vai primeiro, quem desencarna primeiro, deve estar desvencilhado dos nossos laços deletérios, ou seja, aquilo de negativo que fazemos, puxamos eles para baixo, funcionamos como âncora para eles, prejudicando o seu avanço, incomodando eles. E quanto maior for o atraso do espírito avançado que está no mundo espiritual, quanto mais baixo ele estiver, mais perto da crosta, quanto mais ele vai ser atrapalhado para os irmãos que estão abaixo dele, que ficam conclamando ele para não se libertar. Então, o que devemos fazer? Transmitir carinho e amor a todos esses entes queridos que foram antes de nós. É a obrigação de todos os cristãos e principalmente nós espíritas, pelo conhecimento que a gente tem. A gente não deve atrapalhar os irmãos que foram antes de nós. Então agora vamos passar para os nossos momentos de vibração para ajudar a todos aqueles que continuam. Vamos vibrar pelos desencarnados, por todos os irmãos que foram antes de nós, que estão nos aguardando. Senhor, que jorre a sua energia infinita sobre todos aqueles que estão no plano espiritual. Jorre também sua energia bendita a todos os encarnados, que estejamos preparados para o desenlace rápido ou longo, que sejamos tranquilos e entreguemos a Deus toda a nossa vida, todos os nossos atos, todos os nossos pensamentos. Vibremos agora aos doentes do corpo, que eles possam sentir o bálsamo que ajude, recupere todo o seu corpo, todas as suas feridas, que possamos beijar seus corpos feridos através do nosso corpo fluídico. Vibremos também pelos doentes da alma, que não é visível, que são problemas de ansiedade, de depressão, de falta de tranquilidade, de raiva, que o Senhor possa abraçar todas as pessoas, todos nós que temos tantos problemas, tantos defeitos na alma. Vibremos agora pelos nossos familiares, por todos aqueles que estão junto conosco nessa existência, que eles sejam agraciados com a energia maior e fortalecidos os laços, possamos, vivendo a alegria do Cristo em cada lar. Vibremos também por nós mesmos, para que possamos ser melhores hoje, melhores amanhã do que fomos ontem, melhores sempre. Que assim seja. Então, irmanados agora por esse sentimento cristão, por esses sentimentos de amor, peçamos a Deus, aos amigos espirituais, todo o apoio e amparo,
benéfico para nós e para todos que nos rodeiam. Todas as vítimas do Covid sejam abraçadas por esse Deus amantíssimo e caridoso, por Jesus, que espera por todos nós nos planos maiores, que possamos nos elevar cada dia mais nos degraus da evolução. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que temos, que possuímos, que estamos tendo. Obrigado, Senhor, pela oportunidade da vida, por tudo o que o Senhor põe em nosso caminho. Agradecidos estamos por tudo aquilo, por tudo que o Senhor nos programou. Que assim seja. Então, finalizando o nosso estudo, finalizando esses momentos de reflexão com o Pai, lembremos, a vida continua, o universo é infinito, nós somos infinitos e fiquemos com a paz de Deus e a paz de Jesus em nossos lares, em nossos corações. Que assim seja.